Bom, agora vamos falar sobre suor, suor excessivo. Quando é que acende, né, a luzinha de que nós precisamos prestar atenção sobre isso? O doutor Eric chegou para falar com a gente sobre esse assunto, seja bem-vindo. E é um assunto muito recorrente, viu, Pamela? Muito no consultório. Além da hiperidrose, que é o suor excessivo, tem a bromidrose. Já ouviu falar? Não ouvi. Bromidrose é quando eu tenho a hiperidrose com odor axilar, bem comum, conhecido como CC. Sabe? Entendi. Então, e é um caso muito preocupante, porque geralmente quem tem hiperidrose, ela não está acompanhada de odor, porque o nosso suor não tem cheiro, né? Isso acomete desde crianças a adultos, né? A gente tem dois tipos de hiperidrose, e isso a gente tem que diferenciar, né? A hiperidrose, no caso da criança, que começa na adolescência, um pouco antes até, a gente fala que é uma hiperidrose primária e ela é focal. Então, assim, geralmente se começar na infância, ela vai ser localizada. Palminha de mão, couro cabeludo. Fica molhadinha, né? Fica molhadinha. A gente sente no adolescente, quando vai fazer uma prova, por exemplo, fica ansioso, molha a prova. Isso é uma hiperidrose palmar, né? É uma hiperidrose onde ele toca, ele sente que está molhado, se incomoda muito, é uma queixa muito frequente. Os pais trazerem as crianças, doutor, ó, soa muito, vai fazer a prova, soa. E não é só na palma da mão, né? Não. O suor pode aparecer também em outras partes do corpo. Isso, por quê? Porque o que é a hiperidrose, né? É uma hiperreatividade da nossa glândula sudorípara, que é a produtora de suor, entendeu? Então, as pessoas que não têm hiperidrose não soam em determinadas situações. Quem tem hiperidrose, por exemplo, você vai fazer uma apresentação em público, você vai falar com alguém importante que começa a suar naquela região, que tem as glândulazinhas, que elas são hiperreativas, né? Elas são trabalham muito, produzindo muito suor, né? Então incomoda a pessoa, porque pode suar na região do braço, pode suar na região das costas, couro cabeludo, e isso traz um estresse para o paciente. Eu trouxe até um slide para mostrar para vocês onde as glândulas que são predominantes. Olha lá para você ver. Quais partes do corpo, então, nós temos o suor presente, Perfeito. né? O suor excessivo, né? Excessivo, mais comum, sim. couro cabeludo, axila. Axila é 18% das casos de hiperidrose. Mão é 36%, tá? Eu tenho regiões da planta do pé que incomoda demais, porque pode estar acompanhado com mau cheiro também, né? Então, é um tema bem importante. E qual que é a função da transpiração para o organismo? Por que nós suamos? Perfeito. A transpiração é fisiológica. Temos que suar, temos que refrigerar nosso organismo, né? Então, quando você vai fazer uma atividade física que você eleva a temperatura, você precisa transpirar para baixar a temperatura. Então, é como se fosse o nosso refrigerador, né? Mas quando eu estou nervosa, a minha temperatura também eleva? Ou ansiosa? Exatamente. Mas nessas pessoas que têm suor excessivo ou hiperidrose, isso é muito abundante. Trabalha demais essas glândulas. Então, por exemplo, se você tivesse hiperidrose, estava nervosa para apresentar o programa hoje, você iria estar suando. E é uma coisa que não controla, entendeu? É uma coisa que o paciente se incomoda, molha a roupa, é bem desagradável. E você falou então que há dois tipos, né, do suor excessivo, que é o primário, que esse acontece na infância, pode acontecer na mãozinha da criança, na planta do pé, e há também um outro tipo. Que Perfeito. Tipo é esse? É o tipo que acomete adulto, né? Geralmente após os 25, 30 anos de idade, que a gente chama de hiperidrose secundária generalizada. Então, uma pessoa que não teve na infância hiperidrose em qualquer região que a gente comentou, ele passa a ter um suor generalizado no corpo todo. Isso está geralmente relacionado, pessoal, a uma doença, a uma patologia que precisa ser investigada ou algum medicamento de uso, né? Às vezes começou a tomar um medicamento novo, aquilo não... efeito colateral. Um efeito colateral de suor. E a diferença muito importante do da criança, que é o focal, do generalizado, do adulto, é que a criança, ela precisa do estímulo, da tensão, do nervosismo, alguma coisa desencadeia aquilo. E o do adulto não. Muitas vezes ele soa dormindo, sem nenhum estímulo. Então, simplesmente ele soa, acorda com o lençol todo molhado. Nossa, isso deve causar muito desconforto. Muito desconforto. E há tratamento? Há tratamento, vamos falar de tratamento. Inclusive, eu trouxe aqui, é muito importante essa parte aqui. Teremos uma receita de desodorante caseiro, é isso, não é? É um desodorante caseiro vegano, livre de alumínio. Então, quem não gosta do alumínio, tem toda aquela polêmica sobre o alumínio, fique ligado, porque essa receita é boa, é barata, não tem alumínio, ó. Bom trocar todos os desodorantes. Então pronto, fique com a gente que teremos essa receitinha também ainda hoje. Isso.
Tratamento é muito importante, pessoal. Tratamento, eu vejo, é uma pergunta que os pais chegam, doutor, eu quero tratar uma coisa definitiva. Existem vários tratamentos. Existem os medicamentos, que são os anticolinérgicos, né? Os medicamentos anticolinérgicos são muito conhecidos, porém eles têm alguns efeitos colaterais que por isso anda meio em desuso, né? Os anticolinérgicos, eles vão lá na glândulazinha que produz muito suor, faz com que elas sejam bloqueadas. Porém, como é um medicamento que toma via oral, os anticolinérgicos, ele age no corpo todo. Então o pacientinho ele fica sentindo boca seca, às vezes olho seco, às vezes atrapalha a liberação de outras partes do corpo também. Tem pacientes que sentem tontura com esse medicamento. Alguns pacientes relatam e até em artigos falam que libera o xixi porque ele age na bexiga também, entendeu? Então não é um medicamento muito fácil, apesar de ser mais em conta que os outros tratamentos, não é um medicamento de ser fácil controlado pelo paciente. Então existe sim um medicamento oral que são os anticolinérgicos. E a gente vai falar também da cirurgia, bem famosa cirurgia para hiperidrose. Já ouviu falar? Não, não ouvi. Eu já ouvi falar do uso da toxina botulínica. Botulínica. Para parar, né, a glândula que produz o excesso de suor. A cirurgia chama simpatectomia. Simpatectomia, a gente vai fazer uma cirurgia na região que está suando muito, se for palmas de mãos, se for axila. Então a gente vai bloquear aquele suor excessivo da região através de uma cirurgia. E como que é feito esse bloqueio? Esse bloqueio, a gente corta a inervação que vai ali, por isso que é uma cirurgia. Vai no centro cirúrgico, geralmente o médico que faz é um torácico, um médico especialista da região, entendeu? Ele vai lá e corta a ligação do suor excessivo, porém, vários artigos falam que o paciente que faz a cirurgia pode suar em excesso em outro lugar. Porque eu corto só de uma região, então eu resolvo o problema de um lugar, não do corpo inteiro. Exatamente. Então, por exemplo, se você tem hiperidrose axilar, soa demais debaixo do braço, vai lá, faz a cirurgia. Você para de suar embaixo dos braços, mas você pode ter um suor compensatório em outra região. Por exemplo, começa a suar no meio do peito. Normalmente quem tem suor excessivo é em uma região localizada ou acontece de ocorrer em mais de uma região? Pode ter até em duas regiões, duas ou mais. Geralmente é uma só, né? Então eu não indico muito a cirurgia. Apesar de ser uma coisa definitiva, eu não indico muito a cirurgia porque tem esse suor compensatório que os artigos, a Sociedade Brasileira de Dermatologia já alerta sobre isso. Evitar a cirurgia porque ele vai suar excessivo em outro lugar. Perfeito. E aí, qual é a sua recomendação de tratamento? Minha recomendação é a sua dica, toxina botulínica. Como que a toxina botulínica age? A toxina botulínica, ela não vai causar esse efeito rebote em outro lugar, esse suor compensatório em outra região, ela vai agir só na glândula, ali onde eu apliquei. E também é por região? Por região. O problema da toxina botulínica ainda é o custo, né? Por exemplo, quando eu trato uma região, por exemplo, a axila, eu tenho que tratar as duas axilas, né? Então, ainda é o custo, porque a toxina botulínica não é um medicamento muito barato hoje no mercado. E também não é definitivo, né? Não eu preciso fazer de forma recorrente. Geralmente dura em torno de 6 a 8 meses o tratamento com toxina botulínica na região de hiperidrose. Mas ao fazer o tratamento, eu paro a ação dessa glândula. Eu paro a ação dessa glândula, como se eu congelasse a ação delas. Então eu não vou suar na região, não vou ter hiperidrose na região. Aí eu não vou ter os efeitos colaterais. E também não tem efeito rebote. Não tem. Então parece uma boa solução, É uma boa solução se não fosse pelo custo. O custo. Né? Mas aí temos que analisar os três tratamentos, né? Cirurgia, toxina e medicamento oral. Ver o que compensa para cada paciente. E o que cabe, né, no orçamento de cada um, mas é importante dizer que há solução. Exatamente. Nós trouxemos aqui também algumas opções de desodorantes e de antitranspirantes. Qual é a diferença? Perfeito. Então, uma forma de tratar economicamente é se recorrer a esses produtos, né? A gente tem que falar, como eu disse no começo, nosso suor é necessário. O nosso suor, 99% é água, então ele não tem mau cheiro, né? Quando tem mau cheiro, eu estou falando de bromidrose, que a gente vai comentar. O que é a bromidrose? É o mau cheiro axilar. Nunca tem mau cheiro? No suor, não. No suor, não. Quando eu tenho mau cheiro no suor excessivo, eu tenho uma outra patologia que chama bromidrose. Aí não é mais hiperidrose. Quando eu tenho mau cheiro, é bromidrose. Qual é a diferença? O que a bromidose tem que a hiperidrose não tem? Perfeito. Os dois são suor excessivos, uma com cheiro e a outra normal, suor sem cheiro. Tá? O que acontece na bromidrose é que eu tenho no meu suorzinho lá água, eu tenho sais minerais, eu tenho proteínas e eu tenho ácidos graxos. A nossa bactéria, a nossa flora normal da pele vai lá e faz uma metabolização desses ácidos graxos e o produto final desse é o odor.
entendeu? Então eu pego a bactéria pega o ácido graxo, metaboliza e solta o odor. Por isso que eu tenho mau cheiro durante o suor. Entendi. E aí tem tratamento também para hiperidrose com mau cheiro. Que maravilhoso. Né? E qual que é a diferença, né, E Pam? qual seria o tratamento antes da gente falar aqui dos antitranspirantes? O tratamento seria, eu vou indicar aqui na nossa receita, muito bacana esse tratamento. O melhor tratamento para começar a bromidrose é parar o suor excessivo. Perfeito. Então tudo vai levar para o tratamento final que a gente vai fazer, que é um desodorante. E tem os comerciais também. Legal, bacana. Tá bom? Então aqui a gente vai entender qual que é a diferença de desodorante e de antitranspirante para começar esse bate-papo. Vamos lá, desodorante, ele desodoriza a pele, né? Então é um fragmento ali, é uma fórmula que disfarça o cheiro. Ele só faz isso, ele não age na glândula. Então se você tem um mau cheirinho, vai lá, passa um desodorante. Ele vai disfarçar o odor. Perfeito. Tá? Ele não vai fazer com que o seu suor pare de ocorrer. Então, quem tem hiperidrose, suor excessivo, desodorante não funciona. Tem que ser antitranspirante. Tem que ser antitranspirante ou antiperspirante. Por quê? Nessa composição de desodorante e antiperspirante, eu tenho um composto que chama alumínio, e o alumínio age na glândula sudorípara e faz com que ela pare de trabalhar. Com isso, eu não vou ter o suor. E isso vale tanto para aerosol quanto para esses desodorantes de creme, Exatamente. de roll-on? Exatamente. Há opções em todos os tipos. Aí é a opção mesmo, o aerosol ou o roll-on. Desde que seja antiperspirante ou antitranspirante, eu vou ter ali o composto do alumínio bloqueando a ação da glândula sudorípara. Aí eu não vou ter suor. Perfeito. Isso vale para axila, mas e para outras partes do corpo? O que eu faço? Aí a gente tem os desodorantes para pé, entendeu? Que aí muda pouco a formulação, tem alumínio também, que é o mesmo raciocínio, né? Eu tenho ali as glândulas sudoríparas na parte plantar e o medicamento vai bloquear, eu não vou ter o suor excessivo, consequentemente, se eu não tenho suor, eu não tenho lá os ácidos graxos, as proteínas, eu não vou ter mau cheiro. Então pensa que tudo é um tratamento, né? E como você disse, a axila e o pé, a probabilidade é maior, né? Acomete mais pessoas, mas muitas pessoas enfrentam na mão. Aí pra mão não há nada que possa me auxiliar? Olha, na mão eu gosto muito da toxina mesmo. Tá? Porque qualquer coisa que eu fizer desses tratamentos, eu vou ter que ficar passando, aí eu posso melecar a mão e piorar o quadro. Então, quando é mão de adolescente principalmente, aí a gente faz um esforço e tenta fazer toxina botulínica na mão. Aqui, ó, está a toxina botulínica. Isso, aí é um que frasquinho. É esse vidrinho, esse frasco. Isso. A toxina botulínica, ela vem, parece que está vazio, mas é um pozinho que tem dentro, que a gente ativa ele com soro fisiológico. E aí você injeta. Aí a gente puxa com a seringuinha e injeta na palma da mão. E dói? Pouquinho. Mas funciona. Mas é rápido, né? É rápido. Mas funciona, e é viu? na palma da mão, então, É que na você palma injeta. da mão. É. Agulhinha bem pequenininha de insulina. A gente faz todos os pontinhos aqui na mão. Existe até um teste que nós, dermatologistas, fazemos para identificar qual que é a área da mão que soa mais, para a gente poder concentrar a toxina botulínica. Nossa, que interessante. É um teste que a gente faz no consultório. Eu só não trouxe aqui porque faz uma bagunça. Porque a gente usa iodo, passa o iodo na mão, pega o amido de milho e polvilha assim na mão. Aí o amido de milho, a hora que eu entrar em contato com o suor, ele vai pintar de azul. E aonde ele pintar de azul, onde eu tenho glândula. E aí você aplica a toxina botulínica nessa região. Nessa região. Muito interessante. Muito legal. Então aqui nós vimos algumas possibilidades de compra, né? Para você buscar na farmácia, que é buscar por um antitranspirante ou um Perspirante. Perspirante. Então se eu tenho hiperidrose, antiperspirante ou antitranspirante. Se eu não tenho nada disso, só quero um perfuminho, desodorante. Perfeito. E aí nós temos também a possibilidade de fazer uma receita caseira. Exato. E essa receita, gostamos muito. Olha, faça em casa, me marca depois, porque assim, você vai trocar seu desodorante. Não tem alumínio, não tem efeito colateral, o custo é muito baixo. Maravilhoso. E funciona de uma maneira que você não vai acreditar. Legal. Tá? Como que é, gente? A gente vai usar aqui o nosso leite de magnésia. Você sabe que leite de magnésia é para antiácido, laxante, então é esse mesmo. É o mesmo que a gente usa ingerindo. Exatamente. A gente vai fazer do seguinte, a gente vai colocar mais ou menos uns 30 ml aqui, num potinho. Isso aqui dura mais ou menos um mês. Eu consigo armazenar, então. Consegue armazenar. 30 ml, mais ou menos. Acho que tem ali no Vai entrar para você, aqui na legenda tá aparecendo. Isso. E vai entrar também no @Revista da Cidade TV, a receitinha completa. Perfeito.
Por que o leite de magnésio? Porque ele é uma substância alcalina, então ele vai mexer na flora ali onde eu tenho bactérias, onde eu estou suando, então ele vai mexer naquela flora ali, né? Aí eu vou adicionar coisas que são antibactericidas aqui. O óleo de coco é um antibactericida maravilhoso, ele tem um componente que chama ácido láurico, então ele vai matar as bactérias que fazem aquela fermentação, que faz aquela metabolização do suor. E é tão rico e tão E diversa nutritivo. os usos, né? Eu costumo dizer que não pode exagerar muito, senão fica melecoso ali, Sim, tá? sim. Então, uma colherzinha de café, gente. Eu não tenho a colherzinha de café aqui, mas uma colherzinha de café resolve nessa mistura. É só um pouquinho, então. Isso, é só um pouquinho. Então, eu vou usar o que do óleo de coco? O antibactericida dele, para matar as bactérias que fermentam a axila e dar o mau cheiro. Junto, eu vou dar um truque aqui com óleo de alecrim. O óleo de alecrim é maravilhoso, é anti-inflamatório, antibactericida também, então estou reforçando matar essas bactérias ali. É um óleo essencial. É um óleo essencial. Essa é a única parte mais cara da receita, né? Ah, mas dura muito. Dura demais. Você pode comprar um olhinho desse, dura o ano inteiro, porque é só mais ou menos 30 gotinhas que você vai usar. Vamos só tentar abrir aqui. Opa, estava fechado. Ó, mais ou menos umas 30 gotinhas. Nossa, que delícia o aroma. Muito bom, né? Muito gostoso, muito Ó, gostoso. pingar 30 gotinhas, tá certo? De óleo essencial, de alecrim, é muito importante. E eu gosto de colocar um pouquinho de lavanda para dar um cheirinho, tá? Então a gente colocou 2 bactericidas, óleo de coco, colocamos o óleo de alecrim e eu vou pôr uma lavanda para dar um cheirinho. Mas é opcional a lavanda. Se Opcional. quiser um cheirinho de alecrim, Só do pode alecrim, ser. maravilhoso. Eu gosto de lavanda, então vamos pôr lavanda. Nossa, mas o alecrim tá tão gostoso. É para não ficar muito cheiro de alecrim por aí onde você passa. Sim. Vamos misturar com a lavanda. A gente mistura e olha para você ver como fica homogêneo. Ó, o óleozinho. mesmo. Cadê? Aqui, ó, um pouquinho mais pra frente. Isso. Que a pessoa de casa consegue ver. Fica homogêneo com o leite de magnésio. E a pele absorve fácil? Muito fácil. Olha aqui, eu deixei pronto um frasquinho. Eu comprei isso numa lojinha, paguei acho que 30 centavos, com cada um vai dar, eu comprei uns 4. Acho que foi 2 e pouco, vai dar uns 30 e poucos cada um. Tá? Então você pode ter e distribuir para a família inteira. Bem entendeu? Coloca a substância aqui dentro, tá? E você pode usar. Ó, agita, tem que sempre agitar porque a parte de óleo precisa misturar com o leite de magnésio. Então sempre que eu for usar, eu agito. Eu agito e tá pronto aqui, pessoal, o desodorante vegano, desodorante natural, sem alumínio, sem nenhuma substância química aqui dentro. Qual que é a durabilidade? Você pode fazer isso daqui a cada 15 dias. A cada 15 dias. Muito legal a dica. Ó, deixa eu passar aqui. Aqui, ó. Passar no ombro. É um pouquinho. No ombro, no braço. E olha pra você ver, ó. Nossa, absorve na hora. Na hora. Porque quando a gente viu pela colher, parecia algo mais denso, mas não é. E dá um cheirinho pra você ver. Gente, é uma delícia. É muito bom. É muito melhor que o desodorante, gente. Ele tem um fundinho do coco, né? Do óleo de coco óleo que de a gente coco, colocou. os óleos essenciais. E dos óleos essenciais. E ele é fresco. Ele Gostoso. refresca a pele. Você sabe, Maravilhoso. Eu tenho até uma dica assim, se não gosta de ficar sentindo o óleozinho, pode passar um talcozinho de bebê, assim, para dar mais uma absorvida. Mas é muito gostoso. Mas é muito gostoso, é. Muito gostoso mesmo. Parabéns pela dica, muito obrigada. Você encontra o Dr. Eric França no @dr. O Eric Franca, vou soletrar para você, tá? É com W, então é DRWERICK Franca, ao invés de França, Franca, @dr o Eric Franca. Doutor Eric é dermatologista, muito obrigada mais uma Obrigado vez, você. viu? Foi um Por tudo prazer. que você ensinou pra gente hoje. Tá certo. Obrigada. Nada.